Olá, meus alunos de letras. Vamos lá, mais uma orientação em relação à última atividade que foi passada, que foi o texto, né? Interpretação de texto, Caminho da Vida. Então vamos lá, né? É um texto que começa com umas frases soltas de Charlie Chaplin e depois vem um texto um pouco maior. A vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. É a frase solta, uma. Não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. É uma outra frase. E a última frase que tem aqui no início é: minha fé no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão. A minha fé é no desconhecido, em tudo que não podemos compreender por meio da razão. Creio que o que está acima do nosso entendimento é apenas um fato em outras dimensões e que no reino do desconhecido há uma infinita reserva de poder. E agora, então, vamos para o texto maior, né? Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover a todas nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticídios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio nos aproximou. A própria natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade do homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Nesse mesmo instante, a minha voz chega a milhares de pessoas pelo mundo afora, milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que podem me ouvir eu digo, não desespereis. A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeia desaparecerão. Os ditadores sucumbem e o poder que do povo arrebataram há de retornar ao povo. Sei que os homens morrem, mas a liberdade não perecerá jamais. Então, esse texto de Charlie Chaplin, um grande artista que eu já havia falado antes dele, né, a respeito dele, acho que o momento é bem propício para a gente ler isso aqui e refletir, né? Então, a interpretação de texto, o que eu peço é, primeira questão, qual é a temática do texto? Aí, lembrando-se, né, principalmente para os que ainda não foram meus alunos, né, até agora, são os iniciantes, os de primeiro semestre, o que é temática ou tema? Temática é o assunto. Qual é o assunto que trata o texto? Né? Então, vocês têm toda a condição de responder essa primeira pergunta com as palavras de vocês, o que é, qual é a temática do texto, né? Então, vocês vão esclarecer aí essa primeira questão em relação a isso. A questão número 2 é como o autor determina o valor de um homem. O texto também vai dizer o que Chaplin fala, o que é o valor do homem. Ele diz onde está o valor do homem.
Leiam lá pelo começo que vocês vão descobrir e identificar onde que se encontra a base para a sua resposta. A questão número 3, qual é o caminho da vida segundo o autor? Esclareça. Ele fala de um caminho, né? Ele menciona qual é o caminho da vida. E aí, infelizmente, ele diz que a gente muitas vezes se desvia, mas ele então diz pra gente qual é o caminho, que é a número 3. A número 4, vejam bem, gente, está específica essa pergunta. No último parágrafo, o autor aconselha o leitor e faz uma previsão, né? Aí eu peço, explique essa previsão. Qual é a previsão que o autor Charles Chaplin fez aí nesse último parágrafo? Ele faz uma previsão. E qual é essa previsão? Então, explique pra gente o que é essa previsão que ele fez. E por fim, a 5, como você avalia as palavras de Charles Chaplin? Concorda ou discorda dele? Por quê? Concorda por isso e isso, discorda por aquilo e aquilo. Lembre-se de fazer construção de resposta. Os meus alunos mais antigos já sabem disso, né? Moçada de letras, construção de resposta. Mas os novos ainda não sabem. Então, lembre-se, façam construção de resposta. Construção de resposta eu perguntei, e você? Como que você avalia? Se você concorda ou não. Então, como que se faz, como que se constrói uma resposta como essa? Olha, como você avalia as palavras de Charles Chaplin? Concorda ou discorda? Então, vamos supor, concordo, porque também penso que os caminhos da vida, e você vai justificar por quê, mas você também pode discordar, tá? Não existe resposta certa, existe resposta com boa argumentação e com uma argumentação fraca. Então, o que você pode responder? Se você não concorda, você diz, eu discordo da visão do autor, porque eu penso que a vida é assim, muito diferente do que ele colocou. Não tem problema. Não tem problema que você pense diferente dele. Eu quero apenas que você aprenda a argumentar. Então é isso, tá? Eu espero ter ajudado e até o nosso próximo encontro. Um abraço.